Olá, pessoal. Eu sou a Juliana, eu sou a mãe do Rafa Limas, do 5º ano. Eu sou enfermeira de formação. Trabalhei 12 anos como técnica em enfermagem na UTI do Hospital Municipal e hoje em dia eu coordeno um serviço que atende só a população de rua de Novo Hamburgo. E eu fui convidada para falar um pouquinho com vocês sobre o coronavírus, né? O que eu posso trazer de informações para ajudar vocês, para estar explicando um pouquinho como é que ele funciona e ele age, né, no nosso organismo e como a gente pode se contaminar e como a gente pode se proteger dele. Isso. Tudo bom, profs? Tudo bem? Tudo bem. Que bom que você aceitou o nosso convite hoje. Obrigada. A gente só tem a agradecer, né? E é um assunto bem interessante, assim, a gente já fez uma entrevista, né, sobre reportagem e notícia, e a gente viu que esse assunto entrou bastante, né, nos nossos apontamentos. E agora, assim, a gente está trabalhando em ciências do sistema respiratório. Então, a gente viu, assim, o quanto que falar sobre o coronavírus neste momento é importante para o 5º ano, né? Para a gente saber o que é, já que falam tanto, como se prevenir, né? Então, esse nosso bate-papo é bem importante para tirar algumas dúvidas que a gente tem. Eu vou virar a tela, então, para a gente acompanhar os slides, pode ser? Uhum. Pode. Vou virar aqui. Fique à vontade, Juliana. Então, tá. Vamos começar a falar, então, sobre o coronavírus. Ele é um vírus que ele não é novo, tá? Ele é um vírus que já existe há muito tempo, então, ele é o corona 19, né? Então, a gente já tem outros coronas, porém, ele era basicamente só em animais, então, não era transmitido para a pessoa, né? Então, explicando então o vírus, né, que é o que causa o corona, ele é um micro-organismo que ele tá por aí. Então, existem vários tipos de vírus, né, que a gente lida diariamente, mas que não nos trazem, não acarretam nada, né, de doenças ou doenças leves, que nem uma gripe, alguma coisa assim. Então, o corona, ele foi, né, começado a transmitir, então, a gente já tem estudos, então, que sabem, a partir do morcego para algum outro animal, e esse animal, ele foi consumido pelo ser humano, né? Então, os estudos estão com essa base, né? Se baseando nisso, então, o animal acabou transmitindo para o ser humano através, então, de uma alimentação, e iniciou-se na China, lá a gente sabe que a cultura deles é comer vários tipos de animais, né? Que para nós não é comum aqui, mas para eles é. E acabaram que trouxeram essa doença, e o comportamento só, né, do vírus, que ele é um pouco diferente, por ele ser um pouco mais, né, levar a pessoa a uma gravidade, pessoas que já têm alguma outra doença, tá? Então, basicamente, o vírus é um micro-organismo, assim como fungo, bactérias, que a gente já conhece, eles são isso, né? Então, eles entram pelo nosso corpo através das nossas mucosas, então, que é a boca, o nariz, os olhos, por isso que né, se trabalha tanto, hoje está se falando tanto na higiene. O povo brasileiro é ainda, dentre os outros países, a gente é um povo que tem uma higiene muito boa. A gente sabe que outros países não são como nós, né? Então, a gente tem a cultura do banho, porém, também a gente tem a cultura do abraço, do beijo, de ser um povo muito, né, caloroso, então que acaba podendo vir a se contaminar. Então, o vírus, ele entra no corpo humano, né, através, então, da nossa boca, nariz ou olhos. Ou com uma pessoa falando, que a gente não vê muitas vezes, mas as gotículas, né, durante a fala acabam saindo e se depositando, se a pessoa estiver muito próxima da gente, já entrando direto na nossa via respiratória, que nem a professora já estão estudando, então, ou através de cair em alguma superfície, a gente colocar a mão e essa mão a gente levar até a boca, né, ou coçar os olhos ou o nariz. Então, ela entra, esse vírus, ele entra, assim como os outros também, através, então, da nossa via respiratória e mucosa. A gente já sabe que ele fica um tempo parado atrás aqui do nosso nariz e da nossa garganta. Esse vírus fica ali, que é o primeiro sintomas que a gente tem, por isso que é muito, né, ele acaba
mais como se fosse um resfriado, porque o nosso corpo ele faz defesas, né? Quando ele entra em contato com o vírus, ele acaba trazendo defesa. Então, como é o nariz escorrendo, aquela dor de garganta, né? Que são sinais mais leves da doença. E assim ele ativa as nossas defesas. Esse vírus, né? Não só eles, cada um tem sua, né? Tem formas diferentes, né? E são diferentes. Mas esse tem o nome de corona porque ele parece uma coroa em volta dele que ele se liga e ele entra na nossa célula. Ele entrando na nossa célula, ali na nossa célula funciona como se fosse uma fábrica. E ela fabrica mais desse vírus e ele, né, vai para o corpo e ele vai atingindo mais células e assim ele vai se multiplicando dentro da gente. Prof, se eu estou falando rápido demais, vocês podem me interromper, tá? Tá tranquilo. Então, eles se ligam na célula, eles... Oi? Tá tranquilo. Então tá, eles entram dentro da nossa célula, lá dentro, eles acabam se multiplicando, né, que fazem com que a célula fique doente, e vão aumentando e saindo, né, e daí acabam se proliferando no nosso corpo, né, acabam entrando cada vez aumentando mais. Quando acontece isso, o nosso corpo, a gente tem defesas, né, o nosso corpo tem defesas, então, que a gente começa às vezes a apresentar uma febre, né? Porque teu corpo está tentando te defender de uma coisa que não é normal para ele. Então, tu acaba tendo uma febre, aparecer, então, né, a íngua perto da garganta, que essas, né, as bolinhas que a gente tem aqui. E isso vai causando, né, nosso corpo, então, as defesas vão se multiplicando. Se a pessoa, né, muitos de nós, né, vão ter, quem sabe, a doença e não vão nem sentir, né? A gente tem uma imunidade boa, o corpo tem uma defesa boa, te defendeu e tu nem sentiu. Mas existem pessoas que têm imunidade baixa, então, por isso da proteção que a gente fala do isolamento, para proteger os nossos idosos, que quem tem problema respiratório, que tem asma, bronquite, diabéticos, hipertensos, essas pessoas são do grupo de risco. Pessoas com, né, doenças imunossupressoras, então, que tem um HIV, alguma outra doença, essas pessoas, elas têm que se manter isoladas e a gente tem que proteger elas, porque as defesas delas não são tão boas. Então, esse vírus, como eles são oportunistas, eles se aproveitam, eles entram dentro da gente e acabam se proliferando e as nossas defesas não são suficientes. As nossas defesas não funcionando aqui na parte, né, da nossa garganta, né, o nosso corpo não dando conta dela nessa fase aqui de só uma gripe, ela vai descer para o nosso pulmão, né? Ela descendo para o nosso pulmão, ela faz com que nosso corpo, então, continue se defendendo e acaba, às vezes, causando uma inflamação no pulmão, né? Então, causando as pneumonias e a dificuldade da pessoa respirar. Então, daí, essas pessoas que estão sendo, né, que estão ficando em hospitais por isso. Então, o corpo da gente é muito inteligente por nos defender, porém, as pessoas que não têm essas defesas tão boas acabam sofrendo mais. Né? A gente sabe que, a partir do momento que desenvolve uma pneumonia, que a pessoa já entra com uma falta de ar, ela está né, muito doente, ela vai precisar de ajuda médica. Então, por isso que a gente fala tanto no isolamento, para tentar evitar com que essas pessoas fiquem doentes, ou que se elas fiquem doentes, a gente tenha como amparar elas na nossa rede de saúde, né? Que elas tenham um bom atendimento. E o que elas poderiam fazer? O que elas poderiam fazer, as pessoas, assim, para talvez melhorar essa imunidade nesse momento, já que depende de pessoa para pessoa, né? Isso depende, né? O nosso corpo, a gente só vai saber como ele vai reagir se a gente tiver a doença, né? Mas ninguém quer se expor porque a gente não sabe como vai, né, se defender. A gente tem estudos que mostram que essas pessoas, né, mais debilitadas tendem a ficar mais grave, porém a gente não sabe, já temos casos de jovens, né, que estão se contaminando, ficando muito doente. Então, o que a gente pode fazer para não se contaminar é evitar, né, os contatos que a gente tem. Claro, a gente está em casa, está com a família, se a gente só se manter nesse grupo, né, a doença não vai conseguir chegar. E a gente também, se caso a gente tiver, a gente também não vai passar. Então, por isso que se fala tanto no isolamento.
A gente sabe que tem pessoas que precisam trabalhar, né? Eu estou trabalhando, então essas pessoas têm que se proteger. Eu que trabalho na rua, o que que eu faço? Antes de entrar, além de usar todos os equipamentos, né? A máscara, a luva, óculos, e sempre estar de cabelo amarrado, eu sempre estou de cabelo amarrado, porque a gente, né, nunca sabe. Quando se chega em casa, a gente tem que manter, né, continuar com a nossa higiene. Então, assim, chegou em casa, o tênis que tu usou na rua, ele fica na rua. A roupa que tu usou na rua, tu vai direto na lavanderia, ou né, se não tem, tira a roupa e toma um banho. Antes de sentar no sofá, antes de sentar na cadeira, antes de qualquer coisa, aí faz tua higiene, né? Quem tem cabelo, eu oriento a lavar o cabelo também, porque a gente tem mania de passar muito a mão no cabelo e a gente não sabe, né? Se a pessoa não chegou perto, não falou, não depositou, a gente sabe que eles têm uma vida fora do corpo. Então, o vírus, né? Como eu disse, esse vírus que a gente está falando, então, que é o que causa o coronavírus, né? Que está causando essa doença, ele fica sobre a superfície por um bom tempo. Então, na tua roupa, ele vai ficar em cima de bancada, assim, das mesas. A gente tem que cuidar disso. Então, não adianta tu vir te limpar toda, né? Tomar teu banho, mas o teu cabelo. Tu tava com o cabelo solto, tu passa teu cabelo, porque ele pode ficar. A gente não tem estudos que comprovem que ele não vai. Então, vamos, né? Vamos se cuidar. E quem tá na rua, quem tem que trabalhar, então, a higiene das mãos é fundamental. A gente pode higienizar a mão com álcool, se tá na rua, ótimo, a gente pode. Mas a gente pode higienizar até um limite. Tem literaturas que falam, né, basicamente 10 vezes tu pode limpar a tua mão com álcool gel. Na 11ª vez tu deveria lavar ela. E se a mão da gente tiver qualquer sujeira nela, o álcool gel daí já não tem a eficácia que deveria ter. Então, por isso que é importante tu passar álcool gel na tua mão limpa, né? Sem sujeiras invisíveis, né? Que a gente enxerga sem sentir que tem um pó na mão. Senão, é água e sabão. Tu tendo uma torneira próxima, dentro da tua casa, tu não precisa usar álcool gel na tua casa. Tu tem que lavar tuas mãos. Sempre lavar tuas mãos. Pegou, veio de sacola do mercado, teve alguém que teve que sair para fazer compra ou ir numa farmácia, qualquer coisa, chegou em casa e higiene desses produtos. Depois que higienizou, guarda, tu vai lavar tuas mãos, nunca levar as mãos, a boca, né, ao nariz, evitar ao máximo, né, a nossa cara, né, botar perto da nossa mucosa. Então, tá na rua ou tá em casa, higiene das mãos. Hoje em dia estão falando muito na máscara e a gente vinha que a máscara é só para o doente usar. Hoje em dia, né, o Ministério está dizendo que é para todo mundo, quem tem condições de usar máscara, use a máscara na rua. Né? Então, se tem como usar máscara, use. Mantenha o distanciamento. Teve que sair, no mínimo, 2 metros de distância. Não encostar em maçaneta de porta, tentar evitar essas coisas, né? Abrir a porta com a mão. Se tem um papel toalha no banheiro, tira aquele papel toalha, põe, né? E abre a porta com aquele papel toalha, porque senão tu tá te contaminando, né? Com aquela maçaneta, às vezes na chave do carro. Então, tudo isso tem que ser higienizado de tempo em tempo, né? Tu tem que passar o álcool daí, né? O álcool etílico, líquido, né? O álcool que tu tem em casa, para fazer a higiene dessa parte, da parte do teu carro que tu vai dirigir, da chave, então dos produtos que entram, lavar bem fruta, verdura, né? Tu tomar teu banho. Essas medidas são as únicas medidas que a gente tem contra essa doença, né? O isolamento, e quem não tem como ficar em casa, essas medidas de higiene. Por quê? Porque não se tem vacina, não se tem remédios ainda, né? Como todo vírus não existe remédio para tu curar, é diferente de uma bactéria, né? A bactéria tu toma um antibiótico, que é um remédio específico, né? Depende do tipo de bactéria que tu tem, e tu vai curar. O vírus não. O vírus tu tem ele e tu só pode tratar os sintomas, que é então, tipo, eu tô com febre, vou tomar um remédio para febre, mas aquele remédio para febre não vai me curar, né, do vírus. Então, pro vírus mesmo, tu manter então a precaução, né, se cuidar para tu não ter ele é o mais importante. E, né, de quem tem imunidade mais baixa, né, o que a gente orienta assim é comer muita fruta, verdura, porém bem higienizada. Não adianta tu comer fruta, né? Ai, não, mas eu como muita fruta e verdura, mas tu não faz a higiene correta dela,
então, né, tu tá perigando de te contaminar, então não adianta. Comer direitinho nos horários certos, evitar doce, fritura, aquelas coisas básicas que a gente sempre soube e que agora a gente precisa usar, né? Realmente usar. Não que tu não possa comer um chocolate, não que tu não pode, mas tu manter uma alimentação saudável, ingerir muito líquido. Agora tá chegando o frio, como os chás são bons para quem entende de chá também. Eu sempre digo, a pessoa tem que entender de chá para tomar chá, porque ele, se usado em doses também erradas, ele é um remédio natural que tem que ser, né, usado de forma correta. Mas aquele chá das vó, né, que a gente está acostumado, esse a gente pode tomar para hidratar o corpo. Então, basicamente, é a gente tentar parar esse vírus, né, conter que ele não chegue. Agora, a partir do momento que ele entrou na nossa célula, que a gente tá com a doença, né, tu tendo uma vida mais saudável vai te ajudar a combater ele, né, tu manter ele, né, tu se mantém em isolamento, tu teve algum sinal de gripe, tu não precisa correr pro médico, né, porque às vezes tu só tá com resfriado, que é normal nessa nossa época do ano. As pessoas têm que saber diferenciar o que é uma gripe, né, que já tinha uma pessoa que já tem rinite. Ah, tá com o nariz escorrendo. Bom, sempre acontece assim? Tudo bem, é a rinite que eu tenho todos os anos. Ah, não, mas essa vez eu tô com o meu nariz escorrendo, mas eu tô com uma dor no corpo que eu não tinha. Então, peraí, isso é um sinal, né? Vamos cuidar disso. Então, é as pessoas se conhecerem. A gente que tem filho, com filho pequeno é um pouquinho diferente, porque eles não falam muito, né? O que tem é mais difícil. Mas é esse cuidado. Evitar estar se expondo. Não precisa sair de casa, não saia. Né? Deixa para ser mesmo, eles falam, né? O negócio da saúde não é só nós da saúde. É todo mundo, né? Tem gente que é um carteiro vai ter que sair porque estão entregando carta. A pessoa que trabalha no lixo, né? Que é coletador, vai ter que ir porque não, é um serviço que não pode parar. Então, tem que sair, essas pessoas têm. Elas têm que ter todos aqueles cuidados que eu falei, da higiene, tem que ter. Voltaram para suas casas, né? Cuidar, né? Não pegar o filho, beijar, não ir visitar a avó, não é época de visitar ninguém agora. Todo mundo tá com saudade, todo mundo sente falta. Eu tenho sobrinhos, eu tenho a minha mãe. Desde que isso começou, eu não fui ver minha mãe. Para não dizer que não fui, eu parei no portão da frente da casa dela e ela dentro de casa, dei um oi, né? Falo com ela por telefone, porque é eles que a gente tem que proteger. Todos os casos que a gente sabe que a gente está sendo, né? Tem mais casos do que realmente aparece. As pessoas, né? Não tem teste para todo mundo. Então, não tem como a gente saber quem tem e quem não tem, porque não está escrito ainda na testa, né? Da gente. Tem o vírus ou tive contato. Então, vamos se manter em casa, gente. Vamos se cuidar, né? Crianças também. Eu sei que estão com saudade de brincar, de correr na rua com os amigos, mas agora é hora de ficar em casa curtindo a família mesmo. Eu queria... eu também tenho. Eu queria, assim, a gente falou de prevenção, falou, né, de o que é, né, mas, assim, a gente sabe que as crianças estão em casa, né, e que eu queria saber, assim, se tu tem alguma dica para elas que estão em casa, a questão de praticar exercícios, porque eu me preocupo muito, assim, né, eu sei que às vezes acaba ficando em casa, mexe muito no celular. Então, assim, se tem alguma dica, assim, de saúde relacionando a questão dos exercícios, assim, na vida das crianças. Eu moro em casa, então, né, para mim é mais fácil estar botando eles, né, para ir para rua, subir em árvore, mas nem todo mundo tem isso, né. O que eu posso dizer, assim, existem muitos vídeos bons na internet, assim como a internet, né, eu acho que ela informa muita coisa boa, eu acho que a gente tem que também cuidar, porque nem todas as informações verdadeiras, mas para essa prática de exercício, eles brincarem, é bem importante, tem um monte de brincadeira legal. O meu filho do quinto teve que fazer uma peteca, né, a gente fez a peteca com ele, que era um trabalho de educação física, a gente brincou, né? Todo mundo ficou ali, a gente acabou brincando. Eu acho que a gente tem que fazer coisas que a gente não fazia, né? Eu sou uma pessoa que não tenho o dom de plantar, não sou uma pessoa que tenho esse dom, né? Mas eu comprei, né, terra, a gente pegou umas sementes, a gente fez canteiros,
né? Então é isso que a gente está fazendo. Botei para me ajudar na tarefa de casa. Isso tudo também não deixa de ser um exercício, eles limparem, organizarem, né, o seu quarto, a sua estante que tem brinquedo, até para ver o que está brincando, o que não está, né? O que não está brincando já vamos tirar, já vamos doar, tem gente que precisa. Ajudar a mãe a limpar o chão, né? A varrer, a tirar um pó, e isso não cai a mão de ninguém. Fazer um bolo, fazer alguma coisa diferente, uma bolacha, né? Coisas que antigamente não fazia. Eu estou trabalhando, né? Tô tendo pouco tempo em casa, porque a gente está trabalhando mais do que o normal, né? O pessoal da saúde. Mas eu tenho a minha tia que fica, então ela tá fazendo muito dessa parte com eles, então, né? Mas é uma coisa que não é fácil a gente mudar a rotina da gente, a gente nos tira de conforto, né? Uhum. Eu queria perguntar em relação à região sul. Ela tem agora a chegada do inverno, né? Todo mundo diz que na região sul agora que vai ser o pico em virtude do inverno. Qual que é a diferença do vírus para o frio Não e para o escutei. calor? Prof, o vírus, ele vive, esse aí, né? A gente tá, claro que ele veio lá na Europa, a gente tá lá no frio, né? E aqui nós estávamos no calor. Mas ele veio igual e ele contaminou igual. Então, isso ainda não se tem isso dizendo se ele vive. O que piora é tu não saber se o que a pessoa tem é o coronavírus ou é um resfriado. Por isso, do nosso conhecimento, né? Nós, que eu digo nós como pessoa. Eu tenho um filho, então, que tem rinite, que é o Rafa, ele tem rinite. Eu sei que ele tem rinite. Então, eu não vou correr para um hospital com ele, porque eu sei que quando ele começa a coçar o nariz, é uma coisa normal, escorrer, né? Aquela coisa assim, é uma coisa normal. Agora, fugiu, né, dessa parte, é o que daí acaba que causa estranheza, a gente não sabe o que fazer. O que eu vejo na parte da saúde, então, né, agora, essa troca de temperatura é as pessoas ficarem doentes, né, porque normalmente ficam gripadas, a gente fica gripado nessa época, né, resfriado, e começarem a gente não saber o que é uma coisa ou outra, e como a gente não tem teste para todo mundo, né, vai começar a encher as emergências, é tudo. Por isso da gente torcer tanto que o calor continue. Porque com o calor continuando, isso não é que tu não tenha resfriado no verão, né? A gente tem, porém é muito menor a incidência, né? Mas eu acho que, né, o que eu tô vendo, que os hospitais não estão tão cheios, todo mundo diz, então o corona nem é tudo isso, que os hospitais não estão tão cheios. Sim, eles não estão tão cheios, porque com as pessoas na rua, as pessoas acabam às vezes se acidentando, né, acabam enchendo os hospitais por outras coisas. Mas então, tu não te expondo na rua, é mais difícil de pegar, né? Uma doença, uma gripe ou alguma outra coisa. Então, por isso os hospitais são mais devagar. A nossa preocupação é com a chegada do inverno, é as pessoas ficarem doentes e começarem a procurar emergência muito, né? As unidades. Por isso, das orientações. Eu posso depois passar para ti, porque tem já para os pais que quiserem, tem, né, 0800, tem alguns meios de comunicação que a gente pode entrar em contato para estar conversando com médicos capacitados que vão nos orientar, né? Eu tô assim, assim, assim. Eu procuro, não procuro, então eles vão dar essas orientações. Né? Na minha cabeça, eu não me lembro agora, mas tem, tá? A gente recebe também do Ministério da Saúde, então, que são canais de comunicação que é totalmente de graça para a população entrar em contato e tirar suas dúvidas. Então, antes de estar saindo de casa, indo para uma emergência, que às vezes lá sim que tu vai te contaminar, né, por ter, então lá tu vai poder tirar suas dúvidas, perguntar realmente, olha, né, dizer os teus sintomas, que sintomas é aquilo que eu falei, é a tosse, né, a dor de garganta, é o nariz escorrendo, é a febre, são as ínguas antigas, né, as ínguas, essa parte, a falta de ar. Então, tudo isso tu vai poder tirar com ele, né, conversar, e daí ele vai te indicar o que é melhor fazer. Se é ficar em casa esperando, ou se é já tu procurar, né, um lugar, né, da saúde. Muito bom. O que mais? E sobre a cura? A gente sabe que ainda não tem, né? Mas já tem vários... Tem. Né, não se tem nada certo, né? Mas a gente sabe, e tanto é que
tem algumas medicações que antes, né, a gente tem farmácia também, que antes a gente podia vender sem receita, e nós já temos 2 que não podem mais ser vendidas, que precisam de receita especial, que são medicações que estão sendo testadas. São medicações simples, né, que antigamente tu comprava e que hoje em dia elas já estão, né, sendo resguardadas para ser testada nessas pessoas. Então, eu acho que o Brasil está à frente disso. Se hoje a gente não está tendo casos aqui, assim, que nem países da Europa, é porque a gente ficou em casa, realmente. Senão nós teríamos sim, né? O que está tendo lá a gente teria, nós teremos aqui no Brasil. E a gente sabe que nem rede particular de saúde, nem rede pública conseguiria atender todo mundo. E a gente já veio com alguns testes de outros países, então, algumas coisas que começaram a dar certo lá e que a gente conseguiu, né, continuar estudando aqui. A gente sabe que o Brasil, né, tendo todos os problemas dele, a gente tem pessoas muito inteligentes aqui. Então, a gente tem muito cientista que está indo. Então, eu acho que não vai demorar muito. A gente já vai ter medicações que combatam a doença. Quando tu já está com a doença, prevenir se só vacina, que eu acho que se sai no ano que vem, porque eles devem associar a vacina, né, H1N1 com ela, né, para ter uma vacina só. Então, para esse grupo de risco, no ano que vem ou no outro ainda. Mas eu acho que a medicação para combater a doença quando tu está, eu acho que a gente já está chegando ali. Já estamos conseguindo. A gente vai conseguir. Tomara. Eu acho que está tudo se encaminhando, né? Agora eles vão fazer um teste, então, com essa outra medicação, que não foi divulgado o nome ainda, né? Mas a gente sabe que é uma medicação de uso que a gente usa, nós usamos, né? Nas crianças e a gente toma. Mas é uma coisa muito comum que está sendo testada, eu acho que vai ser junto. É que são associações, né? Quando tu começa a falar em nome de remédio, a pessoa vai lá e compra aquele remédio, mas não é só ele. É ele, junto com aquele outro, que vão dar o efeito, então, né? Vão conseguir curar. Mas eu acho que a gente tem que torcer para que esses dias bonitos, né? Que a gente possa, que nem dia de sol e dia que tu consegue abrir casa, que tu consegue ventilar, tu consegue ir com as crianças pra rua, tu consegue, né? Então, ali, a gente circular, a gente tem que evitar esse ambiente fechado. Então, eu acho que se a gente torcer para continuar mais uns dias assim, a gente se mantendo em casa, quem pode ficar em casa, a gente vai conseguir com que essa curva já esteja achatada. Eu acho que aqui no sul, não tô falando, a gente tá, né? São Paulo, a gente tá vendo, ainda tem uma crescente, mas acho que aqui no sul a gente está mantendo um nível bom. Que nem eu disse pra ti, a gente sabe que tem muitos mais casos, porém, a gente não tem testes, né? Saiu aquela pesquisa que o governador, né, deu ontem, né? Ele falou sobre essa pesquisa da faculdade, então, que diz que o Rio Grande do Sul tem mais casos, porém, a gente não está notificando, né? Não tem como. Mas eu acho que a gente está indo bem. Acho que a gente está indo. O brasileiro, o gaúcho, está se mantendo. E, claro, a vida vai ter que retornar, tem que retornar. A gente tem que só manter os cuidados. Por isso que eu achei interessante, né, a live, porque alguns pais vão começar a retornar a trabalhar. Então, para a criança saber o porquê que ele não vai beijar quando chegar em casa. Mas por que meu pai não vai me pegar no colo quando eu chegar? Porque ele tem que se cuidar, ele tem que primeiro tomar banho, ficar todo limpo, para depois poder chegar em ti, né, te abraçar e te cuidar. Então, para a criança saber que tem que sim, antes de pegar qualquer alimento, ela vai ter que lavar ele, ela tem que fazer bem a higiene dele. Foi no banheiro, lava a mão antes, lavar a mão depois. E isso não é só para agora, isso é para sempre, né? É que a gente tem que fazer. Mas agora a gente pegando esse costume agora, porque isso não vai ser, né, o primeiro. Eu trabalhei na época da H1N1. E eu sei que foi muito grande o que aconteceu, só que nós não tínhamos a mídia que a gente tem hoje, né? Hoje em dia a gente tem uma mídia muito forte, então que tá levando. Então eu trabalhei e eu sei que muita gente ficou doente. Muita gente ficou doente e era uma coisa nova também, era um vírus também, né? O vírus da influenza que causou, a gente demorou para conseguir vacina, mas que hoje em dia, né, temos medicações já, né? O Tamiflu, então, que em casos graves, né, casos assim, comprovados tu toma e as pessoas se curaram bem. Então, não é nada novo, mas a gente não pode perder esse cuidado nunca. A gente gostaria, nesse momento, então, de te perguntar se você tem alguma mensagem para passar para as nossas crianças, para as famílias, neste momento, assim, né? Que a gente está nessa situação de afastamento, né? Como um profissional da saúde, o que
tu indicaria, né, ou sugeriria para quem está em casa? Olha, né, nós somos todos pessoas diferentes, mas eu como, né, profissional de saúde, né, tenho visão diferente até às vezes do meu marido, da minha família, né, toda, mas agora é um momento de resguardo, que a gente sabe da dificuldade e eu sei da volta. Tudo vai ter que voltar. E eu acho que as coisas estão voltando e estão voltando do modo certo. Devagar, as pessoas não podem todo mundo sair para a rua junto, né? A gente vai ter que cuidar dessa parte. Mas a higiene vai, né? A gente tem que continuar com a higiene. Os idosos, sim, continuar permanecendo em casa. Grupo de risco tem que ficar em casa. Essa flexibilização que está tendo é para que, né, para que as coisas voltem, mas as pessoas de risco ainda não podem voltar, né? Elas vão ter que ainda se manter mais um pouco, né, em casa. Se a gente está do jeito que está, bem do jeito, né, se está tudo indo bem do jeito que está, é porque a gente fez o certo antes. Todo mundo parou, né, e funcionou. Agora, se a gente voltar do modo certo, né, como está sendo indicado, né, vão na loja, né, uma pessoa precisou ir, vá, mas vai uma pessoa da família, uma pessoa que seja uma pessoa que não está nesse grupo, né? Então, que vá lá, faça o que tem que fazer e volte para sua casa, mantenha a higiene. A escola, né, no momento ainda a gente, né, não voltou, porque as crianças que são ainda, né, os grandes transmissores, né, a gente fala porque eles são pouco atingidos com a doença, eles vão ter, e às vezes não vão ter sintomas e vão estar passando. E a gente sabe que a gente vai muito na casa dos avós, dos tios, né, e a gente tem essa, né, normal da nossa região aqui, né, esses contatos. Então, vai voltar, a escola acho que vai voltar. Mas a gente vai ter que continuar mantendo esse ainda isolamento dessas pessoas que estão ainda no risco, né? Agora vem um mês frio, um mês que a gente tende a ficar mais doente, mais gripado, então acho totalmente correto até, né, final do mês, então a gente sabe que escolas não vão voltar. Eu acho que lá por maio, meio de maio, as coisas vão começar já a ser liberado um pouco mais, mas tudo no seu tempo, né? Tudo na sua hora. Não adianta a gente ter feito tudo isso segurado até agora, e agora a gente querer abrir tudo, que vai acontecer agora, porque o vírus continua aqui, tá? O vírus continua, né, do lado de pessoas aqui, né, conhecidas. O vírus tá circulando. Ele não vai parar de circular. Mês de maio, agora simplesmente o vírus não circula. Não, ele vai estar. Mas a gente tem que estar preparado para continuar protegendo quem a gente tem que proteger. Então, mesmo voltando com o tempo, né, o comércio, a escola, essas pessoas que estão no grupo de risco, que são as pessoas que realmente estão sofrendo a doença do modo grave e morrendo, sim, pela doença, são os idosos, hipertensos, diabéticos e com problema respiratório. Então, as pessoas a gente vai ter que proteger ainda. Então, precisou sair, sai uma pessoa. Tem aglomeração, volta e volta mais tarde, mantém o distanciamento de 2 metros, uma pessoa. Não é para a família inteira ir no mercado, não é para a família inteira ir numa loja, é uma pessoa. É, né? Essa pessoa, então, vai, faz tudo e volta para casa, mantém a higiene, né, para conseguir entrar em contato. E assim, né, para a gente ter calma, tá tudo, né, correndo, né, do modo como era o esperado, né? Então, a evolução da doença tá vindo devagar porque a gente fez o certo e a gente está continuando. Acho que a economia, né, que está todo mundo preocupado, não pode mesmo parar. Então, vamos voltar, mas vamos voltar de forma gradual, né? Um dia eu cheguei a postar. Vamos ajudar agora, então, né? Se a gente quer ajudar e não quer que, né, os no nosso entorno não vão à falência, não acabam sofrendo mais, vamos ajudar comprando as coisas naquele mercadinho menor, comprando, quem sabe, a roupa de uma pessoa, né, que não é de uma loja tão conhecida, né, o comércio local, a fruta daquela, né, dos que produtor rural de perto, que a gente tem aqui muito disso. Vamos ajudar assim a nossa economia a voltar, mas com os cuidados que já foram falados. E quem, né, a gente está vendo numa parte assim, quem tem a possibilidade pode ajudar. Tem muitas pessoas que estão, né, passando por uma crise muito feia. A gente tem, né, o banco de alimentos que está recebendo alimentos, que tu não precisa nem ir, tu pode fazer doações através dos canais que eles têm na internet, que estão recebendo. A gente sabe que Estância Velha deve ter CRAS, né, que são Centros de Referência Social, que deve estar recebendo, né, doações. Então, para essas famílias que
que estão mesmo passando mais dificuldades. Não que todos nós não estamos, né? Tudo mudou, algumas coisas nas nossas vidas mudaram, mas tem pessoas que estão sofrendo muito mais com isso, né? E a gente sabe como está sendo tudo gradual, a economia não vai dar um boom agora, vai todo mundo voltar a trabalhar, vai tudo voltar, não, vai ser tudo devagar. Então, essas pessoas vão precisar de um olhar da gente, né? Mais carinhoso, mais cuidadoso. Se a gente tem um pouco mais, por que, né? Não doar, né? Não ajudar da forma que a gente puder. Não tem como ajudar com comida, um cobertor, né? No frio, uma roupa, alguma coisa assim, né? Um material de higiene, que a gente não pensa, até um papel higiênico, qualquer coisa que tu puder doar vai ser bem recebido para essas pessoas que estão no momento passando por isso. Muito bem. Tem mais alguma pergunta, Pro? Acho que acredito que mas acho que com calma, acho que eu consegui falar, desculpa se eu falei muito rápido, eu sou assim, acabo às vezes atropelando as informações, mas eu só, né, quero que quem esteja ouvindo, se tem algum pai ou, né, que vai olhar, que siga, né, a higiene, que nem eu disse, não é para agora, é para sempre, né, a gente tem que cuidar. Vamos cuidar de quem nos cuidou, que são os pais da gente, vamos proteger eles. Eu sei que a saudade, eu tenho muita saudade, eu tenho muitos sobrinhos que eu tenho vontade de ir, minha mãe, meu pai, né? Mas a gente tem que, no momento, manter. Agora que as coisas estão começando a andar, eu sei que devagar ainda, mas estão andando, agora que o cuidado tem que ser redobrado. Agora que quem não tem necessidade não sai, as pessoas que estão voltando a trabalhar tenham cuidado, né? Se onde é que você trabalha dispõe de EPI, que eu chamo luva, máscara, use de forma correta. Não sabe como usar, pergunta, né? Não adianta tu usar luva o tempo inteiro e tu botar a mão na cara com a luva está contaminada, ela está protegendo a tua mão, não, né, o resto. Então, pergunta, tem dúvida de como usar, a gente tem, né, a internet, nem eu disse, tem coisas boas, tem coisas ruins, mas diz o jeito certo que tu tem que usar. Né? Tem o álcool gel na bolsa quando for sair para a rua, tem o sabão líquido em casa, né, para fazer essa higiene, tentar se alimentar da melhor forma, tomar muito líquido. Que nem eu disse, agora o cuidado vai ser redobrado, porque agora a gente vai estar mais exposto à doença saindo para a rua, tá bom? Ok. Eu acredito, assim, também que é importante a gente mencionar que às vezes as pessoas ficam ansiosas, né? Mas a prevenção já é uma forma de tranquilizar, né? Então, que a gente fazendo a nossa parte, seguindo aquilo que é recomendado, né? Pela saúde, já é um bom começo, né? Ficar só mais um pouquinho em casa, daqui a pouco passa, né? É. Os alunos querem voltar, os profs também querem, né? Mas é um momento de esperar. Isso aí. Eu sempre digo, a aula, tudo, é coisa que a gente pode recuperar depois, né? Tu vai recuperar, né? De um jeito ou outro, a escola, tá todo mundo se adaptando, né? Essas coisas vão, né? Eu acho que tem que sim ser recuperadas, né? A gente vai ter que conversar, vocês vão ter que conversar mais com os alunos sobre as matérias, tudo. Vocês estão se adaptando e a gente também está se adaptando, mas é por um bem maior. E a gente viu que deu, né? Tem muita gente, mas olha bem, não estão, né, doente. Que bom que as pessoas não estão ficando doentes. A gente tem que ficar feliz. Quando a gente está, né, quando a gente tem as incertezas, ou a gente está triste, ou a gente tá, tu tem que buscar coisas que ela, pô, não tá, né? Eu tô em casa, não tô trabalhando, mas não tem nada no hospital. Que bom que as pessoas não estão ficando doentes, né? Que bom que eu ainda tô ficando em casa e que eu tenho ainda como me manter mais um pouco em casa. Que bom que eu posso proteger, né? Eu tô trabalhando, mas eu tô protegendo, então, né, quem realmente precisa. É isso que as pessoas, né, a gente tem que ter consciência de tentar fazer dentro das nossas possibilidades o melhor. Tristeza todo mundo vai ter, né? Nesse momento, tu se sente, pessoas que estão muito solitárias, mas tem canais de ajuda também, né? Depois eu passo para a prof, tem canais que podem estar ajudando, para a gente estar conversando, para a gente estar falando, chorar no banheiro mesmo, sozinha, né? Botar tudo para fora, depois, ponto, vamos começar de novo, eu tô bem, vai dar tudo certo. E falar disso, né? Eu acho que é um momento que às vezes a gente não quer falar disso para não sofrer, mas às vezes a gente precisa fazer o inverso, né? Falar aquilo que está sentindo para seguir em frente com tranquilidade, né? E se tem saudades da avó, pode ligar. Às vezes a gente faz isso aqui em casa.
a gente liga umas 2, 3 vezes no mesmo dia para falar. Às vezes é de manhã, aí liga de noite para ver como é que foi o dia, né? E faz uma chamada. Então a gente consegue matar um pouquinho da saudade, né? E que bom que a gente tem essa tecnologia hoje, né? A gente está se reinventando. Não é o melhor, não é o que a gente está acostumado. Não é o que a gente está acostumado, né? Mas é o momento da gente redescobrir algumas outras coisas, reinventar, né? Tentar coisas diferentes. E vai passar. Assim, parece um clichê. Não, vai passar. Vai demorar, gente. Esse vírus vai continuar com a gente por um bom tempo. Por isso que eu digo que agora é hora da gente cuidar mais ainda. Nós vamos sair para a rua? Estamos saindo para a rua. E agora a gente tem que cuidar mais ainda, né? Essas coisas. Tá certo? Certo, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né? Se eu falei muito rápido, se eu, né, passei alguma coisa, né, de forma que as crianças não entendam, eu posso, né, estar explicando. E sempre que eu tiver alguma atualização, né, da saúde, de alguma coisa, né, posso estar informando. A gente está, né, na linha de frente. Eu não estou dentro de hospitais, mas eu, né, estou trabalhando, né, diretamente, então, com uma população muito vulnerável. E estou me cuidando. Está todo mundo super bem aqui em casa. Ninguém com sintoma de gripe, ninguém com nada. Então, quer dizer também que o que eu tô fazendo na rua, eu tô fazendo da forma correta. Não que a gente não, né, não vai ficar doente, mas eu acho que os cuidados que eu tô tendo tá protegendo a minha família, né? E se algum de nós ficar aqui, pelo menos a gente, né, vamos tentar ficar aqui, não passar, porque realmente, né, não pode pegar. Então tá. Obrigada por tudo, tá, prof? A gente que agradece a disponibilidade, tá bom? Que Deus continue te capacitando nessa missão, né? Que é nesse momento tão frágil, né? Tá atendendo a população. Que bom que temos profissionais da saúde, né? Nem falo, né? Eu me sinto honrada por trabalhar, mas acho que, quem tu disse, todas as, né, profissões, a gente sabe que vocês estão passando por trabalho, tantas pessoas estão aí, né, trabalhando junto com a gente, a pessoa da higienização, né, o que vocês podem imaginar de gente, assim, que tá aí, tá nos ajudando, tá dando uma força, né, e acreditar que isso vai passar, acreditar que a gente tem um ser maior, né, sobre a gente, que sabe o que tá fazendo, mas a gente também tem que fazer a parte da gente, sempre, né. Muito obrigada. Beijos, prof. Muito obrigada, tá? Fica